Irmãos, saudamos a amada igreja e vamos abrir as nossas Bíblias para a reflexão desta noite. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Na verdade, a mensagem que temos para vocês hoje está do versículo 25 para frente, mas nós precisamos ler a partir do versículo 19 para entendermos a passagem. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas.
mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amado Deus, eis aqui a Tua palavra, esta semente divina, capaz de formar a Cristo Jesus em nossas vidas. Agora, Senhor, fala conosco, ministra a nossa vida, que a Tua palavra possa cair em bom solo e frutificar, para a glória do Teu nome, ó Eterno. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, o nome desta mensagem é o mandamento esquecido. Esse capítulo 6 de Mateus é uma passagem que pertence ao glorioso Sermão da Montanha. E esse capítulo 6, ele nos ensina a maneira de andar e de viver do crente neste mundo. E há uma ênfase do ensino de Jesus, repetida várias vezes, a respeito das solicitudes da nossa vida, as preocupações, a ansiedade que de uma forma tão constante faz parte da vida dos cristãos nos nossos dias. Eu, como pastor, conheço o rebanho, e eu sei que o rebanho é formado por muitas ovelhas ansiosas. E nós queremos, então, tratar deste assunto com vocês nesta noite. Então, essa expressão, não vos inquieteis, ou não vos preocupeis, é a mesma expressão para não andeis ansiosos. Queridos irmãos, a vida nos dias de hoje, ela nos pressiona constantemente. Somos pressionados pelo mundo. E a consequência disso é que às vezes estamos dando mais atenção àquilo que é de menor valor, e podemos estar entrando numa armadilha de atribuir menos valor àquilo que é eterno. Aqui, por exemplo, lemos a partir do versículo 19, que está tratando da questão do mundanismo, da atração tão forte que as riquezas exercem sobre o coração humano. E estes tesouros, então, como Jesus disse no versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. Então, estes tesouros eleitos pela nossa alma, pela nossa psique, aquelas coisas atrás das quais nós consumimos uma boa parte do nosso tempo, da nossa vida. E nós costumamos nos justificar diante de Deus e de Sua palavra, dizendo que nós precisamos sustentar a nossa casa e que nós precisamos ganhar dinheiro e precisamos fazer a nossa carreira, o nosso trabalho, e muitas vezes nós não percebemos que estamos colocando estas solicitudes da nossa vida, essas nossas preocupações, essas nossas inquietações adiante de Deus. Então, o texto que nós acabamos de ler, Jesus nos proíbe de mantermos um espírito de ansiedade em nossa vida. Provavelmente você tenha escutado esta última frase com estranheza, porque este é um mandamento esquecido da palavra de Deus. Eu tenho ouvido muitas pessoas que não se envergonham de dizer: tenho um problema com ansiedade, estou ansioso, estou ansiosa. São pessoas que tornaram-se cativas da ansiedade, ao invés de se voltarem para Deus. Então, nesse trecho todo, nós encontramos este mandamento repetido 4 vezes. Há uma ênfase de Jesus para nós não vivermos ansiosos pela nossa vida, pelo nosso alimento, pelo nosso vestuário e, por fim, a respeito do nosso futuro. Por que será que Jesus colocaria uma ênfase tão forte neste sentido? 2 Coríntios 2, versículo 11, diz que nós não ignoramos os seus ardis. E o texto sagrado está se referindo ao nosso inimigo e acusador, Satanás. Ele tem grande interesse em nos enredar em uma prisão psicológica e que nós hoje, sem nenhum pudor, nós dizemos: estou ansioso, estou ansiosa. Então, nós queremos ver um pouquinho sobre esse texto, não com um enfoque psicológico, mas com um enfoque teológico. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, descobrimos que a ansiedade, antes de ter uma causa psicológica na vida do crente, ela tem uma causa teológica. E nós vamos ver que o texto vai nos responder isso. Por exemplo, no versículo 30,
Jesus se refere àqueles que o ouviam como homens de pequena fé. Se fossem pessoas de uma grande fé, se realmente levassem a sério a palavra de Deus, não estariam solícitos, não estariam preocupados, não estariam inquietos, ansiosos por causa da vida, por causa do alimento, por causa da bebida, por causa do futuro. Então nós vemos que a incredulidade está nas raízes da ansiedade. É por isso que disse que ela tem para nós uma motivação primeiramente teológica, antes de ter uma raiz psicológica. Então, a incredulidade é a causa de todos os males na nossa vida, inclusive da ansiedade. Curiosamente, Jesus, no versículo 22 e 23, está se referindo aos olhos. E quando ele fala que os olhos são bons, estes são olhos destituídos da cobiça das coisas deste mundo. Já quando os olhos são maus, e então todo o corpo torna-se tenebroso, disse Jesus. São aqueles olhos que se inclinam à cobiça. E para aqueles que esperam demais, o suficiente nunca basta. A pessoa quer sempre mais. E muitos diriam, replicariam então, que mal tem então em desejar prosperar, em desejar enriquecer. A prosperidade não tem nada de mal, nem mesmo enriquecer teria alguma coisa ruim. Mas a motivação, o coração da pessoa, é no coração que se encontra o mal. E Jesus diz então no versículo 21, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, baseado nessa questão dos olhos bons ou olhos maus, essa atitude que nós estamos chamando aqui neste texto de ansiedade, ela produz uma visão dupla. É a mesma coisa que uma pessoa tentando olhar em duas direções ao mesmo tempo. E ela não consegue ver nada com clareza. Ela leva uma vida dupla. Razão pela qual muitas pessoas cronicamente ansiosas acabam recebendo tratamento psicoterapêutico, acabam no divã de um psicanalista, porque isso se transforma em uma doença. E Jesus está abordando as raízes teológicas deste problema. Em Lucas, no capítulo 10, Jesus está visitando o lar de alguns amigos que ele tinha, em Betânia. E lá estava Marta e Maria.
E Jesus então repreende a Marta por causa de sua solicitude, da sua inquietação, da sua ansiedade. E Jesus diz então: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a tua irmã Maria escolheu a melhor parte. Maria estava focada em Jesus, aos pés de Jesus. E Marta estava ansiosa e preocupada com uma série de coisas. Então, estas duas mulheres são a figura de duas atitudes de que nós estamos tratando aqui. Maria tinha um foco bem definido. Ela tinha um propósito bem definido. Ela tinha um alvo. Ela não se distraía. Enquanto que a sua irmã Marta estava distraída. Ela estava tentando colocar um olho em Jesus e o outro olho nas solicitudes domésticas de sua vida. Então, nesta passagem do Evangelho e do Sermão da Montanha, Jesus está nos alertando sobre o perigo de nos distrairmos e perdermos o principal objetivo das nossas vidas. Esse é o grande perigo. Nós podemos estar assentados a cada domingo em uma igreja, ouvindo o Evangelho, e ao mesmo tempo nós podemos estar nos distraindo durante os demais 6 dias da semana, nos distraindo do principal objetivo de nossa vida. Esta passagem é muito rica e muito importante, e nela Jesus está usando os passarinhos como exemplo. Ele está usando os lírios do campo como um exemplo para os crentes. E ele está mostrando o cuidado providencial de Deus junto às suas criaturas. O cuidado providencial de Deus provendo o alimento das aves. O cuidado providencial de Deus provendo as vestimentas dos lírios do campo. E Jesus então diz no versículo 30, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Queridos irmãos, Jesus está nos mostrando que tudo aquilo que Ele criou, Ele também sustentou, Ele também manteve. Ele nos deu a vida, Ele nos deu um corpo. A vida é um dom que recebemos de Deus. É bem verdade, como já disse um poeta, que aquilo que nós fazemos da nossa vida é um presente que nós damos a Deus. Mas a vida em si é um presente
que recebemos de Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus. É inútil ficarmos ansiosos. Nós não podemos acrescentar 1 centímetro à nossa estatura. Nem se tivéssemos toda a ansiedade do mundo, ela poderia nos fazer viver um só minuto além daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nossa vida está nas mãos de Deus. Portanto, neste texto da Bíblia, há um mandamento esquecido pelos crentes. Um mandamento para não nos deixarmos enredar na armadilha da ansiedade, na nossa preocupação com as coisas deste mundo. O versículo 32 diz que todas estas coisas os gentios procuram. Jesus está tipificando aqui que esta característica da preocupação excessiva com os bens materiais, com os tesouros desta terra e toda a ansiedade que acompanha esta preocupação, Jesus está dizendo, está querendo nos ensinar que esta é uma característica dos pagãos, dos gentios, que esta não é uma característica do crente. E eu queria repetir esse mesmo mandamento na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 e 7. Mais uma vez, o Espírito Santo está falando conosco. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, agora o Espírito do nosso Deus vai introduzir um pensamento inverso à ansiedade. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então aqui está a psiquiatria de Deus, aqui está a psicoterapia divina, em que nós substituamos a preocupação excessiva, a inquietação, a ansiedade pelas coisas deste mundo, pela paz de Deus. Mas, queridos irmãos, isso exige de nós um forte exercício de nossa vontade e de nossa fé. Por quê? Como eu disse a princípio, nos nossos dias, ninguém mais se envergonha de dizer: estou ansioso, estou ansiosa. Parece que tornou-se comum. Igreja de Deus, vamos entender,
que Deus é o doador da vida e a vida que está em nós procede de Deus. Nenhum de nós jamais resolveu vir a este mundo. Alguém aqui deliberou em algum lugar do universo que viria a este mundo? No entanto, nós viemos e aqui estamos pela vontade de Deus. E Deus nos deu a vida. Deus nos deu também este corpo que frequentemente fica enfermo de tanta ansiedade que desenvolvemos neste mundo. Nós precisamos entender que Deus, além de nos doar a vida, é Ele que é o mantenedor desta vida em nós. E Jesus aqui, usando o exemplo das aves dos céus e dos lírios do campo, Ele diz que nós somos mais do que as aves dos céus, somos mais do que os lírios do campo. E se Deus é capaz de alimentar estas aves, de vestir estes lírios de uma maneira tão perfeita, que nem mesmo Salomão, em sua glória, se vestiu como eles, como Ele não nos daria aquilo de que necessitamos? E aí nós chegamos então a uma graciosa e gloriosa promessa deste texto, como um remédio, como um antídoto contra a ansiedade da nossa alma. E Jesus então diz, no versículo 32 e 33, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas estas coisas. Quais coisas? Todas elas pelas quais você tem estado ansioso, você tem estado ansiosa. Por um momento você pode enumerar silenciosamente em sua mente. Quem sabe aquilo que você mais tem desejado e não tem alcançado. O teu Deus nesta noite está dizendo para você, teu Pai Celestial, que Ele bem sabe que você necessita de todas essas coisas. Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você estará buscando a Deus como a tua prioridade, e Ele que sabe o que você necessita, Ele te acrescentará todas estas coisas. Portanto, diz a palavra do Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Creia somente. Então nós estamos compreendendo nesta noite, diante da luz da palavra de Deus, que a primeira coisa que você precisa, em caso da ansiedade, não é um psicoterapeuta. A primeira coisa que você precisa é crer na palavra de Deus. Depois, se precisar de um psicoterapeuta, nós não somos contrários à medicina e à psicologia, mas você que está aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é crer. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Você que ama a Deus, você não vai ficar à míngua. Deus está atento às suas necessidades materiais, às suas necessidades psicológicas, afetivas. Deus está atento. Ele quer ser o seu supridor, mas você precisa colocá-lo em primeiro lugar. Salmo 84, versículo 11. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Viva retamente e receba a provisão de Deus. Eu volto a lembrá-los que este capítulo 6, onde estamos meditando na palavra de Deus, ele trata da maneira como devemos andar, da maneira como devemos viver neste mundo. Nós que cremos no Senhor Jesus, não devemos viver como aqueles que não creem no Senhor Jesus e que não têm nenhuma esperança nessa vida. Quero citar ainda o Salmo 37, versículo 25, em que o salmista diz assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amada igreja, nós estamos nos deparando com algo maravilhoso, que são as promessas de Deus. Então nós precisamos trocar a nossa incredulidade, que na verdade é a raiz da nossa ansiedade. Nós precisamos trocar esta incredulidade pelas promessas de Deus. Se nós levássemos a sério as promessas de Deus como palavra de Deus para nós, nós não ficaríamos ansiosos. Nós teríamos uma vida em paz, livres desta armadilha psicológica na qual somos enredados muitas vezes. Nós precisamos colocar a nossa cabeça inquieta, precisamos colocar o nosso coração de Marta num travesseiro abençoado, sabendo que Deus sabe de tudo e Ele cuida de nós. E a nossa vida está nas mãos do Altíssimo. E nisso devemos, então, descansar. Então, estamos caminhando para o final desta reflexão e estamos colocando nas suas mãos a maneira como você deve lutar contra a ansiedade, olhando para as promessas da palavra de Deus e crendo nelas como palavras de Deus para o teu coração. Amém? Dizem que em toda a Bíblia encontramos mais de 8.000 promessas de Deus. Uma das mais maravilhosas, na minha opinião, está no livro de Isaías 41, versículo 10. Não precisa abrir, já vou ler. Essa promessa, nós deveríamos lê-la todos os dias.
E ela diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Faça um quadro desta promessa de Deus, coloque uma moldura e pregue na parede da sua casa, ou escreva, pregue na porta da sua geladeira. E aí, quando você estiver ansioso ou ansiosa e você desejar descontar na geladeira a sua ansiedade, você se depara com esta promessa de Deus. E esta palavra vai ser saúde para a tua alma. Amém? Nós precisamos trocar a preocupação, a inquietação, a ansiedade pelas promessas de Deus. Amém? Nos seus momentos de fraqueza, por exemplo, tem uma promessa em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo descobriu que quando ele estava fraco, aí é que ele ficava forte. Amém? Aleluia! Às vezes você está preocupado com o seu futuro. O que vou fazer? Que decisão vou tomar? O salmista nos traz um bálsamo. No Salmo 32, versículo 8, Deus diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Promessas divinas para o coração que crê. Às vezes você está enfrentando adversários. Romanos 8, 31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados irmãos, a palavra de Deus nas mãos do Espírito Santo vai mudar a sua maneira de pensar e vai substituir esse sentimento terrível que te acomete de dúvida, de preocupação, de incredulidade, de tormento ao olhar o futuro e se preocupar com ele. Deus vai transformar tudo isso em paz. Há pessoas que ficam ansiosas diante da velhice. Isaías 46, 4, Deus diz assim: até a velhice eu serei contigo, e ainda até as cãs aos cabelos brancos eu vos trarei. Eu o fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Glória a Jesus. Existem promessas maravilhosas de Deus até para aqueles que estão diante da morte. E sabe, meus irmãos, se você é um cristão verdadeiro, eu vou te dizer o que você vai fazer. É na morte que você vai realmente vencer. Amém? As pessoas nessa vida ficam ansiosas, elas vendem a alma
para vencer na vida. Ah, mas eu tenho uma má notícia para estes: ninguém vai vencer na vida. Todos terão que enfrentar a morte. Ninguém vai dar um amém, não? Amém. Porque nós enfrentaremos a morte com o poder da vida. E onde todos fracassam, nós nos levantaremos como vencedores pelo poder da ressurreição. Aleluia! Então, para aquele que crê, até na morte tem promessas de Deus. Romanos 14, 7 e 9. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Amém? Nós somos do Senhor. Precisamos crer na palavra de Deus, meus irmãos. Os cultos da igreja não são para nos trazer um entretenimento intelectual. Nós não estamos aqui para lhes dar cultura bíblica. Nós estamos aqui para que vocês creiam e, crendo em Jesus, tenham vida em seu nome. Ele não nos deu a palavra para nos tornarmos bons teólogos, mas para nos tornarmos vivos. É isso o que a fé faz, meus irmãos. Portanto, nós temos uma guerra declarada contra a incredulidade. Jesus está se referindo àqueles que o ouviam ali, no Sermão do Monte, como homens de pequenina fé. Se eles tivessem mais fé, Jesus não precisaria enfatizar 4 vezes: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E basta. Foram 4 declarações desta natureza. Então, o que nós vamos fazer, meus irmãos? Nós precisamos aplicar a palavra de Deus. A prova da nossa vida cristã não está aqui no domingo à noite. A prova da nossa vida cristã começa na segunda-feira, que nós vamos enfrentar os desafios do trabalho, os desafios domésticos, os desafios impostos por nós mesmos nesta vida, e precisaremos confiar na integridade da palavra de Deus e saber que promessas divinas são palavras empenhadas de Deus. E você pode confiar em Deus, porque aquilo que Ele promete, Ele faz, e Ele fará em sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Ministério de louvor, venham para cá. Nós vamos louvar ao Senhor. Tem um hino que nós cantamos: vem Jerusalém, louvar ao nosso Deus, e lá diz: confia em Deus. Confie na palavra de Deus. Ela te sustentará. Amém? O povo de Deus é um povo privilegiado, porque pode ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Isso faz uma grande diferença na nossa vida.
E então queria lembrá-los, principalmente aos ansiosos e às ansiosas. Declare guerra à incredulidade. Comece a colecionar promessas divinas para a sua vida. Amém? Amém. Decore, se possível, estas promessas. Carregue a palavra de Deus em sua vida e ela te sustentará na vida e na morte. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Gostaria de orar com vocês. Se alguém precisar de oração, pode nos procurar aqui, venha aqui para a frente, no final do culto, e nós te serviremos da parte do Senhor por meio da oração. Amém? Coloque a tua alma nas mãos de Deus agora. Confie em Jesus, como aquele que tem cuidados providenciais. Ele está providenciando aquilo de que você necessita. Aleluia. Senhor, que jamais possamos dizer que necessitamos de algo que esteja além da tua providência. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. É por esta causa que tantas vezes somos afligidos pela ansiedade e neste momento queremos te confessar este nosso pecado. Tantas vezes, Senhor, nós não nos envergonhamos de dizer: estou ansioso. Nesta noite, Senhor, diante da luz da Tua Palavra, nós te pedimos, Pai, perdoa a nossa incredulidade. Poderíamos estar de fato ansiosos se não conhecêssemos a Tua Palavra, mas nós a conhecemos. O Teu Espírito Santo reside em nosso coração. Ele nos guia a todas as verdades da Tua Palavra. Levante o nosso semblante para o alto, de onde nos vem a esperança, Senhor. Ajuda-nos a contemplarmos as promessas da Tua Palavra, Senhor. Livra-nos da atitude de Marta e dá-nos os olhos de Maria para contemplarmos ao Senhor Jesus em sua glória, em sua majestade, em sua suficiência. Senhor, queremos te dizer, Jesus, teu Filho amado, é suficiente para nós. Nada queremos além dele, Senhor. E recebemos esta promessa maravilhosa do texto que lemos. Todas as coisas nos serão acrescentadas quando nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. Senhor, ajuda-nos nesta hora a confiarmos no Senhor e em sua palavra de todo o nosso coração. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua amada igreja, que se reúne neste lugar, que se espalha sobre a face da terra, na expectativa da tua segunda vinda. Que esta tua amada igreja, Senhor, seja abençoada nesta hora,
no nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor e depois nos despediremos. Vem Jerusalém louvar ao nosso